Esse é um tema extremamente importante, primeiro porque significa a junção de duas agendas que até então vinham sendo tratadas de maneira separada, a agenda social e a agenda ambiental. Isso é importante porque a maneira como se trata a questão social, ela pode facilitar ou dificultar o tratamento da questão ambiental. A segunda razão diz respeito à própria dramaticidade desses temas no mundo contemporâneo, né? Nós vivemos numa situação de um enorme crescimento demográfico, isso vai gerar uma demanda também cada vez maior pela produção de matérias-primas, de alimentos e de energia, e, portanto, a questão que está posta é como a humanidade vai fazer frente a esse desafio, ampliando o bem-estar humano, mas ao mesmo tempo enfrentando a crise climática. Você não participar disso ou não honrar os compromissos que os países assumiram com os ODS pode ser um enorme complicador. Pode ser um complicador em negociações. Alguns países começam a colocar metas dos ODS como um condicionante para que o Brasil possa acessar mercados europeus. E, por fim, há o próprio tema da legitimidade dos países, ou seja, os países precisam cumprir metas sociais e ambientais e dar resposta para a sua população a respeito desses grandes desafios. Nós estamos falando de um conjunto de 17 temas, né? E nem sempre as informações estão disponíveis para isso. Foi exatamente por isso que nós começamos a desenvolver esse projeto, né? Uma parceria no SEBRAP, a Universidade Federal da ABC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujo objetivo é justamente produzir informação de boa qualidade e atualizada que permitam fazer uma leitura de em que ponto o Brasil está no cumprimento das metas dos ODS, olhando não só para os grandes números em âmbito nacional, mas também para a escala dos municípios. Nessa pesquisa, nós resolvemos colocar o foco do nosso esforço em mapear o andamento, por assim dizer, né, das metas dos ODS no Brasil rural e interiorano. Nós temos aproximadamente 2/3 dos municípios brasileiros são municípios situados fora das regiões metropolitanas. Aproximadamente 45% da população brasileira vive fora das regiões metropolitanas. Essa parte do Brasil é extremamente importante. Para falar da agenda social, a maior parte da pobreza brasileira se concentra nesses municípios do Brasil rural e interiorano. Os piores indicadores de educação, de saúde, etc., estão nesse Brasil rural e interiorano. E do ponto de vista ambiental, as nossas áreas de florestas, os nossos rios e etc. estão justamente nesse Brasil rural e interiorano. Portanto, não há como o Brasil cumprir as metas dos ODS sem olhar para essa parte do Brasil que, em geral, não é priorizada nem nas políticas públicas e nem na agenda de pesquisa das universidades e dos institutos que fazem esse tipo de acompanhamento. No que diz respeito ao monitoramento dos indicadores nesse Brasil rural e interiorano, muito resumidamente, 3 são as conclusões principais. A primeira delas é que, no conjunto, dificilmente o Brasil vai alcançar as metas estabelecidas. Poderia citar apenas 2 exemplos. Meta 1, pobreza. Somente entre 2014 e 2017, 7,3 milhões de brasileiros entraram na condição de pobreza. Então, enquanto a meta fala em erradicação da pobreza, o que a gente observa é que nós estamos indo nos anos mais recentes na direção contrária. Desmatamento. Somente nesse ano que nós estamos agora em 2019, os índices de desmatamento explodem. Segunda conclusão, há uma diferença substantiva quando se trata de olhar para essa situação das metas no Brasil urbano e metropolitano e no Brasil rural e interiorano. Apenas alguns indicadores têm um desempenho pior no Brasil urbano e metropolitano do que no Brasil rural e interiorano. É o caso, por exemplo, da violência. Em boa parte dos demais, é o caso da pobreza, da saúde, da educação, entre vários outros, a situação do Brasil rural e interiorano é pior. É preciso mais esforço, é preciso estratégias específicas para esse tipo de espaço. Terceiro, mesmo quando a gente olha nesse universo dos municípios do Brasil rural e interiorano, há uma diferença substantiva quando se trata dos grandes biomas brasileiros. Há uma enorme concentração dos piores indicadores nos biomas Amazônia e semiárido. Amazônia, extremamente importante por conta da questão ambiental, semiárido, extremamente importante por conta do enorme contingente populacional que vive nas áreas rurais dessa parte do Brasil. A gente apresenta 4 vetores importantes para essa mudança. Primeiro vetor, o Brasil precisa de uma política de ordenamento territorial. Nós temos vários marcos que não dialogam entre si. O Estatuto das Cidades, o Estatuto da Terra, a legislação sobre áreas costeiras e outras. Nós precisamos harmonizar esses marcos para sinalizar ao setor privado e à sociedade o que pode ser feito em que partes do país e sob que condições. Segundo vetor,
nós precisamos ter uma estratégia do que nós chamamos de gestão antecipada dos conflitos sociais e ambientais. Se nós olharmos hoje para áreas de expansão da agropecuária, áreas de expansão da mineração e grandes obras de infraestrutura, nessas áreas vão estar acontecendo os principais conflitos sociais e ambientais do Brasil nos próximos 10 ou 15 anos. É possível se antecipar a esses conflitos. Terceiro vetor, aprimoramento das políticas públicas em 2 ou 3 sentidos importantes. Primeiro, garantir melhor coordenação e integração entre as políticas. Hoje o que é feito num ministério não conversa com o que é feito no outro. Segundo lugar, as políticas não podem ser territorialmente cegas. Isto é, uma mesma política não funciona de maneira igual na região metropolitana de São Paulo ou no semiárido do Nordeste. E terceiro lugar, nós temos que ter um melhor grau de contratualização e monitoramento dessas políticas. Quarto vetor, o Brasil precisa fazer uma transição na sua base produtiva. Esse talvez seja o mais difícil, porque se trata de deixar de lado o caminho que nós estamos adotando nas décadas recentes, de aprofundar a nossa especialização da produção e exportação de commodities, que gera poucos empregos, tem um enorme impacto ambiental. Nós precisamos caminhar em direção a um outro modelo. Um outro modelo visto no passado era a industrialização, mas a industrialização também tem um fôlego curto numa era de tantas transformações tecnológicas. São poucos empregos gerados e daí por diante. O Brasil precisa repensar a sua base produtiva para ter um outro tipo de inserção na ordem internacional ao longo das próximas décadas. E nisso, esse Brasil rural e interiorano pode ser extremamente importante.